Olá! Hoje a gente mergulha numa ideia assim bem forte que a gente encontra em textos proféticos antigos. A visão de um ah, último império antes de uma virada grande na história. Isso mesmo. Vamos olhar principalmente para as visões de Daniel, né? Mas também fazer umas pontes com Apocalipse, Tessalonicenses, para tentar entender essa sequência de poderes e o que ela pode indicar. O objetivo é tentar desemaranhar um pouco essas imagens, né? Que são complexas. Estátuas, bestas, chifres. Exato. Não é prever o futuro, claro, mas sim entender a mensagem que esses textos antigos passavam sobre poder, controle e, bom, o fim da história humana na perspectiva deles. E tudo começa de forma bem marcante com o sonho de um rei, Nabucodonosor, lá em Daniel 2. Uma estátua gigante, né? Cabeça de ouro, peito de prata, bronze. Aham, ventre de bronze, pernas de ferro. E os pés? Uma mistura esquisita, ferro e barro. E aí Daniel interpreta, certo? Sim, segundo o texto, ele decifra. Cada metal seria um império. Babilônia, o ouro, Medo-Pérsia, a prata, Grécia, o bronze e Roma, o ferro. E as fontes indicam que essa força de Roma, o ferro, continuaria de algum modo até o fim. É o que se interpreta, mas de forma fragmentada, quebradiça, como os pés de ferro e barro, né? Muitos associam isso a uma Europa pós-romana dividida. Interessante essa progressão. Mas aí o próprio Daniel tem visões do capítulo 7. E aí a coisa fica, digamos, mais intensa. Fica assim: quatro bestas saindo do mar, um leão com asas, um urso com costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças, quatro asas, e então a quarta besta, essa é diferente. Como assim diferente? Ela é descrita como terrível, assustadora, muito forte, com dentes de ferro, esmagando tudo. Não se parece com um animal específico, talvez simbolizando um tipo de poder sem precedentes. E tem 10 chifres. 10 chifres, indicando vários poderes ou governantes, talvez? Essa é uma leitura comum. E no meio deles surge um pequeno chifre. Ele começa pequeno, mas derruba três dos outros, tem olhos humanos e fala com muita arrogância. E o que as fontes dizem sobre ele? O que ele representa? Olha, as interpretações ligam esse pequeno chifre a um poder que persegue o povo de Deus, que tenta mudar tempos e leis. Historicamente, sabe, figuras como Lutero, Calvino. Os reformadores. Isso. Eles viram nesse símbolo uma representação do papado medieval. Perceberam ali um poder religioso com fortes ambições políticas que, na visão deles, se encaixava na descrição de Daniel. Entendi. Essa mistura de poder político e religioso parece um tema que volta, né? Isso lembra outras passagens. Talvez Tessalonicenses. Exatamente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala de um homem do pecado, ou filho da perdição. Alguém que se opõe a Deus, se exalta acima de tudo. E chega a se sentar no santuário querendo parecer Deus. Isso. E ele menciona um mistério da iniquidade que, tipo, já está agindo, mas tem algo que o detém por um tempo, até ele se manifestar plenamente. Faz sentido. E essa ideia de um poder final, talvez com essa cara dupla, política e religiosa, ela fica ainda mais detalhada em Apocalipse 13. É isso. Sim, ali a coisa se desdobra com duas bestas. A primeira sobe do mar, lembra muito a quarta besta de Daniel, né? Poder global, blasfêmias, muita gente adorando. Principalmente depois de uma ferida mortal que se cura, né? Exato. E ela faz guerra contra os santos por um período simbólico, 42 meses. É um poder claramente político-militar. Mas tem a segunda besta, vindo da terra. Essa é diferente. É, a aparência de cordeiro talvez mais sutil, religiosa, mas a voz é de dragão. O foco dela é mais no engano. Como assim? Ela age com a autoridade da primeira, faz grandes sinais, tipo fogo do céu, para impressionar e convence o mundo a adorar a primeira besta ou uma imagem dela. E ela que implementa aquele sistema de controle total. Isso, a famosa marca, na mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender ligada ao número 666. Então, a junção desses dois poderes, um mais direto, coercivo, e outro mais sutil, de engano, controle ideológico e religioso,
formaria esse sistema final, esse último império global. É uma interpretação forte que aparece nas fontes, sim. Um sistema que exige lealdade total, adoração, fundindo o controle político e o espiritual. Mas a visão da estátua lá de Daniel 2, ela não acaba nos pés de barro e ferro, né? Tem mais coisa. Não acaba, verdade. Bem lembrado. Surge a pedra. Uma pedra que não foi lançada por mãos humanas. Ela atinge a estátua, bem nos pés frágeis. E pulveriza tudo: ouro, prata, bronze, ferro, barro, vira pó. Exato. E essa pedra então cresce, vira uma montanha enorme e enche a terra inteira. O simbolismo aí é o reino de Deus, certo? Claramente, um reino de origem divina, não humana, que destrói todos esses reinos e poderes terrenos e se estabelece para sempre. É a resposta final a toda aquela sequência de impérios. Então, recapitulando rapidamente. Vimos a sequência dos impérios na estátua e nas bestas de Daniel, as características desses poderes. Essa fusão político-religiosa lá em Apocalipse formando um último império de controle. Mas tudo isso sendo, no final, destruído pela pedra, que é o reino eterno de Deus. Exato. Fica então talvez uma reflexão final, né? Sim. Ao olhar para essas descrições antigas de impérios, de sistemas que buscam controle, que misturam poder político, ideológico, religioso e exigem conformidade, será que a gente consegue perceber ecos ou padrões parecidos nas dinâmicas de poder globais de hoje? Fica a pergunta.